Então é o seguinte, na semana passada a gente estava com provas, né? Então eu aproveitei que era uma semana mais cheia, mais conturbada e fiz aí com vocês a palestra com o Diego, que é um arquiteto urbanista, que eu acredito que veio contribuir muito para as nossas aulas, principalmente por trazer a ideia de um profissional sobre o assunto que a gente está falando e também é um professor de faculdade, né, que é alguém que está aí no ensino superior e tem um outro olhar também sobre todas as questões que a gente estava conversando. Então, eu acho que ele veio muito acrescentar as nossas aulas, ele veio aí trazer um grande conhecimento que ele reúne, e acredito que o tema da urbanização brasileira acabou sendo muito mais recheado de coisas com a participação dele. No entanto, pessoal, a gente precisa finalizar esse tema essa semana, tá? Eu vou fechar com vocês a urbanização brasileira essa semana, porque depois a gente precisa começar o nosso próximo tema, que é o Brasil Industrial, que é o tema que vai chegar na semana que vem, né? E a urbanização brasileira vai ser o principal conteúdo do simulado de vocês. Vocês sabem que tem o simulado 2 na semana que vem de vocês, né? E eu vou cobrar de vocês essa parte de urbanização brasileira bastante no simulado. Então, eu quero fechar com vocês essa matéria, fechar esse conteúdo para que vocês possam realmente fazer uma boa prova na próxima semana. E na aula de hoje, pessoal, eu vou começar o encerramento com vocês de urbanização brasileira, vou iniciar a última parte do processo de urbanização e eu vou finalizando com vocês essa parte da matéria, trazendo aqui uma das questões sobre urbanização brasileira que são mais cobradas no vestibular, tá? Uma das coisas que são mais cobradas no vestibular sobre urbanização é o tema da nossa aula de hoje, tá? Eu tô falando, pessoal, eu vou até digitar no chat para vocês, porque talvez seja difícil vocês que o condutem como escreve, tá? É um processo chamado de macrocefalia, é tudo junto, tá? Macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, beleza? Esse processo de macrocefalia urbana é uma das principais características da urbanização brasileira e vocês precisam compreender muito bem esse processo, porque depois, na nossa aula de quinta-feira, eu vou explicar para vocês várias coisas que estão dentro da macrocefalia urbana. Então, hoje é mais uma explicação do que é a macrocefalia, para depois eu destrinchar com vocês realmente que processo é esse e o que a gente estuda dentro dessa tal de macrocefalia urbana, tá? A primeira coisa, pessoal, é tentar entender o que significa a palavra, né, o termo. Então, macro significa grande, né, macro. A palavra cefalia vem de céfalo, que significa centro, núcleo. E a palavra urbano deriva de cidade. Então, basicamente falando, o termo macrocefalia urbana, ele está falando sobre o grande aumento desse núcleo urbano, né? O grande aumento desse centro da cidade, né? Mas não é o centro da cidade, pessoal, no sentido das ruas comerciais do centro próximo à igreja, tá? É o centro no sentido enquanto centro populacional, enquanto centro enquanto cidade, né? Enquanto centro no sentido de ser, né, a cidade no centro. E a partir disso, a macrocefalia urbana ela acaba sendo uma consequência da urbanização brasileira, porque a nossa urbanização ela é muito caótica, né? Como vocês puderam ver aí com vários exemplos que eu dei e o Diego também trouxe durante as aulas, a nossa urbanização ela é totalmente desorganizada, né? Ela é uma urbanização espelhada em outras cidades, mas que não necessariamente conseguiu trazer para as nossas cidades uma característica de grande desenvolvimento. Nós temos dois tipos, né, basicamente falando, dois tipos de cidades no Brasil: as cidades espontâneas e as cidades planejadas. As cidades espontâneas foram aquelas que surgiram por algum fato, algum acontecimento, algum marco, né? Então, foi a chegada de imigrantes, como é o caso de Americana, a exploração econômica, né, como é o caso de grande parte das cidades do Brasil,
seja por causa do uso comercial de um rio, como é o caso de Piracicaba, a parada de tropeiros, bandeirantes, como é o caso de Limeira. Então, as nossas cidades são, em grande parte, espontâneas, né, pessoal? A grande maioria das cidades brasileiras são espontâneas. E, sendo assim, algumas poucas cidades no Brasil são planejadas, né? Então, pouquíssimas cidades brasileiras passaram por um processo de planejamento. Citaria para vocês Brasília, né, que é um exemplo de planejamento no Brasil, a cidade de Goiânia também é uma cidade planejada, a cidade de Palmas, capital Tocantins, também é planejada, a cidade de Rio Claro, aqui no interior do estado de São Paulo, também foi planejada no começo do século XX. Hoje já perdeu seu planejamento, infelizmente, né? Mas houve um planejamento que foi feito ali na cidade na cidade de Rio Claro. O centro de Belo Horizonte também é planejado, né? Alguns bairros de São Paulo são planejados, mas a grande realidade do Brasil é que as nossas cidades foram se desenvolvendo conforme a população foi chegando, né? Então, tipo, a galera foi chegando nos lugares, a cidade foi crescendo para atender uma demanda de quem estava chegando naquele momento. Então, a nossa urbanização é uma urbanização não planejada, ela é muito espontânea. E como consequência disso, pessoal, a nossa urbanização ela é muito desorganizada mesmo. E isso acaba gerando uma série de problemas, porque as nossas cidades vão passando por grandes inchaços populacionais, né? Então, o Brasil tem mais de 5.000 municípios, né? O Brasil como um todo. Nós somos em mais de 5.000 municípios. No entanto, a gente pode afirmar que cerca de 80% da população mora em 10% deles, né? Então, você tem grande parte das pessoas que moram em alguns municípios. Por quê? Porque são os grandes centros urbanos, são os grandes núcleos urbanos, são as grandes cidades que atraem as pessoas. A grande maioria dos municípios brasileiros são municípios pequenos, com uma grande população rural, e são municípios que muitas vezes apresentam uma pequena população. Uma pequena parte dos municípios do Brasil apresenta quase toda a população brasileira concentrada neles. E são principalmente as capitais e as cidades que estão ao seu entorno. A maioria da população brasileira está nos grandes centros urbanos ou próximos a eles, né? E a maioria dos centros urbanos se encontram próximo ao litoral, porque é justamente ali que começou o nosso processo de ocupação. Então, você vai trazendo muita gente para morar em poucas cidades, né? Então, você não tem aquilo que a gente classifica, né? Você não tem uma grande distribuição da população dentro do território brasileiro, dentro das cidades do Brasil. Muito pelo contrário, você tem a concentração da população em algumas cidades do Brasil. E esse processo, pessoal, que vai trazendo muita gente para algumas cidades, esse processo que vai colocando muita gente numa única cidade, que vai causando esse chamado inchaço populacional, esse processo vai desencadear uma série de consequências. Para essas consequências, a gente chama isso de macrocefalia urbana. Então, quando você pega uma cidade que apresenta problemas urbanos, né, por conta de todo esse inchaço populacional, a gente diz que essa cidade apresenta macrocefalia urbana. Mas aí vocês podem perguntar, mas Bruno, que tipo de problemas são esses, né? Que problemas urbanos você está falando? É exatamente isso que eu vou conversar com vocês das nossas próximas aulas. Os principais problemas urbanos do Brasil que juntos formam a macrocefalia urbana. Então tem problema no transporte, pessoal, tem problema na moradia, tem problema na geração de emprego, tem problema com a poluição, né, e o meio ambiente. Tem problema em relação ao acesso à saúde, ao acesso à educação, saneamento básico. Então, falar, né, sobre as nossas cidades, falar sobre a urbanização brasileira, é falar sobre esses grandes centros urbanos que acabaram criando aí, então, muitos problemas urbanos, e a esse conjunto de problemas a gente chama isso de macrocefalia urbana. E tudo isso por quê, pessoal? Porque a cidade cresceu demais.
a cidade atraiu muita gente e acabou crescendo de forma desorganizada, não planejada e atendendo a somente aquela necessidade mais próxima, né? Tipo de as pessoas se juntam e aí de repente você faz a cidade a partir disso. Então, eu preciso que vocês entendam que esse termo macrocefalia urbana, ele não é um termo exclusivo do Brasil. Isso não acontece somente nas nossas cidades, tá? Isso é um termo que acontece em cidades do mundo todo, principalmente dos países que apresentam uma grande concentração populacional nos seus maiores centros urbanos, né? Então não é uma exclusividade do Brasil, mas isso é uma marca da nossa urbanização, né? Isso é uma marca da urbanização brasileira. Essa ideia de que você tem um país aonde você concentra grande parte da sua população dentro de alguns centros urbanos, causando um grande inchaço. Esse inchaço vai trazer uma série de problemas urbanos, e a esse processo a gente chama isso de macrocefalia urbana. Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos começar a analisar as características da macrocefalia urbana brasileira, né? E vocês vão ver que são muitas, por sinal. E algumas vocês sentem na pele, né? Aí em Americana, seja em Piracicaba, ou eu em Limeira, ou eu em Americana e Piracicaba, né? Porque eu passo por essas duas cidades, que são questões que acabam sendo, são problemas que acabam sendo gerados porque a cidade apresenta uma grande quantidade de pessoas, né? E aí, a partir disso, desse inchaço populacional, é onde os problemas vão se agravando, né? Para você ter uma noção, eu devo ter comentado com vocês esse número já, mas é só para a gente poder refletir, né? Imagina que durante a década de 60 e 70, quando a cidade de São Paulo estava passando pelo seu maior crescimento populacional, a gente tinha cerca de 3 mil pessoas chegando em São Paulo todos os dias, né? Como que uma cidade acolhe 3 mil pessoas, né? Como que uma cidade gera emprego para 3 mil pessoas? Como que uma cidade gera moradia para 3 mil pessoas? Como que uma cidade provém acesso à saúde e à educação para 3 mil pessoas todos os dias, né? É um absurdo você pensar que isso acontecia na cidade de São Paulo. Em 10 dias são 30 mil pessoas chegando em São Paulo, né, pessoal? Que tipo de obra você faz em 10 dias, né? Você constrói um hospital em 10 dias, você faz casas, escolas, postos de saúde em 10 dias, e de repente estava lá 30 mil pessoas desembarcando em São Paulo num período de pouco mais de uma semana. Então, esse grande inchaço populacional vai transformar e muito, né, o espaço urbano brasileiro, trazendo uma série de problemas, uma série de consequências, e tudo isso está dentro desse grande tema chamado macrocefalia urbana. Então, agora nós vamos começar a destrinchar a macrocefalia, nós vamos começar a entender, né, quais são esses problemas urbanos, o que que acontece, né, dentro das cidades que gera esse grande problema urbano e também como resolver essas questões, né, como que a gente pode propor soluções para resolver esses problemas urbanos que foram gerados aí pelo grande crescimento populacional das cidades do Brasil. Para a gente começar, pessoal, então, sobre o significado de macrocefalia urbana. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Ficou claro para vocês o que significa a macrocefalia urbana? Tudo beleza? Deu para entender bem o significado do termo, deu para entender bem o que que esse termo abraça, né? O que que ele fala. É um tema complexo, tá? Nós não vamos, assim, esgotar ele somente com uma aula, pelo contrário, nós vamos ficar aí essa semana dentro desse tema, mas eu preciso que vocês entendam a ideia geral para que eu possa agora explicar para vocês mais detalhadamente os significados. Tudo bem sobre o que é macrocefalia urbana, pessoal? Beleza? Ficou bem explicado? Deu para entender bem o conceito? Tudo tranquilo? Beleza, Fê. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí que eu vou esclarecendo para vocês, tá? Para começar, pessoal, falando sobre macrocefalia urbana, eu queria trazer, né, uma temática que acredito eu ser um dos principais problemas urbanos do Brasil, né, que é a questão da moradia, tá?
O Brasil tem um grande problema em relação à moradia, né? Nós temos milhões de pessoas que não têm casa, e do outro lado a gente tem milhões de casas que não têm pessoas, né? Então, a questão da moradia no Brasil é uma questão muito séria, porque você tem pessoas que realmente precisam ter um local para morar, e acabam não tendo esse local para morar. Então, você tem milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil que não têm direito à moradia, né? Precisam morar de favor, invadem alguma área, têm dificuldade em pagar um aluguel, são moradores de rua, são pessoas que estão nas favelas, enfim, são pessoas que têm dificuldade para ter acesso à moradia. E isso é uma característica da macrocefalia urbana, né? Porque quando você junta muita gente num único espaço, você precisa garantir que todos tenham acesso à moradia, né? Mas dentro de uma cidade, pessoal, nem todo mundo consegue ter acesso à moradia, e às vezes a pessoa, por mais que ela trabalhe, nem assim ela consegue ter acesso à moradia porque aluguéis são muito caros, principalmente em cidades mais ricas e mais desenvolvidas. Então, um dos principais problemas do Brasil é a questão da moradia, das nossas cidades, tá? É a questão da moradia. E isso faz surgir no Brasil um processo que é muito característico das nossas cidades, que é o processo de favelização, né? A favelização, pessoal, nada mais é do que, né, o surgimento, o desenvolvimento, a expansão de favelas, tá? De favelas. Nenhuma cidade do mundo pensa da seguinte forma: nossa, vamos separar aquele cantinho direito da cidade para a gente construir uma favelinha ali e esperar os moradores irem para lá, né? Nenhuma cidade tem como planejamento fazer a criação de favelas, né? Então, o espaço urbano não prevê favelas. Se você tem favela na sua cidade, a sua urbanização falhou, tá? Se nem todo mundo tem um acesso a uma moradia de qualidade, a sua urbanização falhou. Então, em momento algum é previsto, né, a construção de favelas dentro de uma cidade. Em momento algum, a gente fala sobre a urbanização e coloca a favela como sendo parte da urbanização. A gente não pensa nisso como sendo algo que deveria acontecer. Mas acontece, né, pessoal? Infelizmente acontece. A maioria das cidades brasileiras possuem áreas de favelas ou então possuem pessoas morando em áreas favelizadas, que não é oficialmente uma favela, mas é uma área favelizada, é uma área que apresenta grandes problemas sociais. E dentro de uma favela, você conhece uma realidade que ela é muito complexa, né? É uma realidade aí que acaba tendo um desenvolvimento, né, que passa por moradias precárias, né, que você tem aqueles barracos onde você tem várias pessoas que às vezes dividem um cubículo que pode ser feito de lona, né, ou então você tem os chamados cortiços, que são aquelas construções, né, que tem um monte de cômodos, são vários quartos, e várias famílias vão dividindo aqueles quartos. Tem até um livro muito famoso da literatura brasileira, que é o Cortiço, que talvez vocês já conheçam. Enfim, então a área de favela é uma área de moradias precárias. Além disso, pessoal, dentro das favelas, a gente também tem uma grande dificuldade com a questão do acesso ao saneamento básico, né? Apesar dessa ser uma realidade do Brasil, a dificuldade do acesso ao saneamento básico, né? O Brasil tem grandes problemas de saneamento básico em formas gerais, mas nas favelas é onde isso menos chega, tá? É onde isso menos chega. Então você não tem água encanada, você não tem esgoto nem coletado, né? Tratado, então, é um sonho, né? O esgoto coletado, pessoal, é só para ele não passar na porta da sua casa, entendeu? Não quer dizer que ele vai receber tratamento, né? Tratamento de esgoto é outra coisa. E aí você acaba gerando, né, um local que apresenta muita violência, um local que vai ter ali uma série de problemas sociais, como a fome, a miséria, a pobreza, a disseminação, né, de drogas,
Geralmente as escolas desses lugares, quando existem, tá? Que a maioria não tem escolas, mas quando existem, são de qualidade muito ruim, né? Porque não apresentam muitas vezes segurança para professores e alunos. O acesso à saúde é muito precário, porque você precisa construir algum tipo de posto de saúde que vá atender a comunidade. O crime toma conta, né? Porque como é uma área aonde o Estado falha, então aqueles que se aproveitam das falhas do Estado acabam tomando conta, né? E aí surgem as milícias, né? Aí vão surgir, por exemplo, aqueles que são os donos dos tráficos de droga acabam tomando conta e se apropriando desses espaços. Então, dentro da urbanização brasileira, você tem áreas favelizadas, você tem áreas que apresentam aí um grande problema, né, com o desenvolvimento urbano, e a partir disso o surgimento de favelas acaba sendo basicamente uma consequência disso, né? Então, a moradia é uma situação muito precária, é uma condição muito precária no Brasil, na maioria das cidades. E muitas vezes o que já aconteceu em São Paulo, né, que foi aquele edifício que vocês devem se lembrar, onde tinha uma invasão, né? Você tinha dezenas de famílias morando num edifício em São Paulo que foi invadido, né? E a partir de uma condição precária, o edifício veio a cair e dezenas de pessoas perderam suas vidas, né? Então, a questão da moradia é uma questão muito séria no Brasil, pessoal. E, infelizmente, você tem pessoas aí que se aproveitam disso, seja para ganhar voto enquanto político, seja para ganhar poder enquanto pessoas que acabam levando essas outras pessoas a seguirem grupos, né, e coisas do tipo. Então, é uma situação muito complexa a questão da moradia no Brasil, mas eu digo para vocês, né, que nenhuma cidade prevê a construção de uma favela. Se você tem a favela na sua cidade, você pode ter certeza que a sua urbanização falhou. Somente a nível de curiosidade, né, as favelas elas que acabaram se popularizando muito no Rio de Janeiro, né? Ali é onde a gente via a ocupação dos morros, e a ocupação desses morros era chamada então de favela, né? O termo favela, pessoal, ele acaba surgindo é um processo histórico, tá? Nós tivemos ali no século XIX a Guerra de Canudos, né? Que talvez vocês já estudaram história ou vão estudar ainda. E a Guerra de Canudos foi uma guerra muito marcante, né? Dentro aí dessa época do Brasil, né? Do Brasil, né? Assim, o Brasil antes da República, né? Esse Brasil antes desse momento, né? Essa República Nova que a gente vive. E dentro, né, desse Brasil, vamos falar assim, né, desse Brasil ainda em processo de formação, como um país independente de Portugal, nós tivemos a Guerra de Canudos, que acontece ali no Nordeste. E nessa época, o Brasil, ele estava se formando enquanto país, né, estava passando pelo seu processo de formação. E, né, não vou entrar em detalhes do motivo da Guerra de Canudos, porque isso é um papo para a história e, por sinal, é uma aula muito interessante, a Guerra de Canudos, né? Você tinha ali um líder, o Antônio Conselheiro, que formou quase que um feudo ali no interior do Nordeste, aonde ele criou ali, né, uma comunidade onde as pessoas eram recebidas e trabalhavam, né, para que elas tivessem ali as suas coisas, né? Então ele criou quase que uma comunidade socialista no interior do Nordeste, e o governo brasileiro via isso com maus olhos, né? Não vou destrinchar o tema para vocês agora, porque esse é papo para a disciplina de história. E aí então o governo vai e combate, né? Vai para a guerra contra Canudos, né? E após 3 ofensivas, eles finalmente conseguem derrotar Canudos, perseguem o Antônio Conselheiro, matam ele e acabam desfazendo Canudos, né? E aí, então, os soldados que participaram na guerra de Canudos, e lembrando que eles estavam do Nordeste, e ali a vegetação é caatinga, né? Então, eles estavam lá, né? Foram ali pro combate, venceram o combate,
E aí eles voltaram para o Rio de Janeiro, porque nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eles foram pedir, né, o pagamento por ter vencido o combate, porque nessa época o exército não era profissional, sabe? Tipo assim, não era aquele exército que recebia salário todos os meses, que é o exército de hoje, né? Era meio que um grupo de mercenários, vamos assim dizer, a maior parte do exército, e você recebia por combate, vamos assim dizer. Então, não era exatamente isso, mas só para vocês entenderem. E aí, né, os soldados voltaram para a capital e foram pedir o pagamento. E o governo estava enrolando para pagar, né? Tava ali dando uma puta enrolada para pagar os caras. E eles falaram que não iam sair da cidade até que eles recebessem o pagamento deles. E então esses soldados, eles acabaram se dirigindo para aquelas áreas aonde as pessoas não moravam no Rio de Janeiro. E onde as pessoas habitavam o rio, pessoal, era a parte próxima à orla, era a parte próximo ao mar, né? Era aquele rio centro, a região central do Rio de Janeiro, mas os morros não estavam habitados, né? Os morros não estavam. Então, esses soldados que acabaram chegando da Guerra de Canudos e não foram pagos, eles acabaram indo habitar os morros do Rio de Janeiro, tá? E a partir dessa habitação feita nos morros, que eram habitações muito simples, muito precárias, era uma coisa meio que não era definitiva, né? Era uma coisa meio que momentânea, só para guardar o pagamento e também como uma forma de protesto, obviamente, né? Eles acabaram indo, né, para essa região de morros e lá eles viam uma planta que era uma planta que eles viam muito lá no Nordeste. E a planta se chamava favela, tá? O nome da planta é favela. E eles encontraram no alto dos morros plantas muito parecidas. Não era a mesma coisa, né, pessoal? Porque Rio de Janeiro é Mata Atlântica, né? Nordeste é Caatinga, mas enfim, eles encontraram plantas parecidas, né? E eles falavam, olha, parecem aquelas favelas que a gente via lá no Nordeste. E a partir disso se popularizou o nome favela, então as construções dos morros levavam o nome de favela, né? Hoje a gente usa o termo favela para falar sobre moradias precárias que estão principalmente fora dos grandes centros urbanos, né? Tudo bem que existe uma discussão dentro da geografia para não se usar mais o termo favela, né, para se usar o termo comunidade e tal, mas é favela, né? O termo favelização existe e a gente não precisa ficar maquiando ele para falar sobre um processo urbano que é altamente prejudicial para as pessoas, né? Ninguém mora em favela porque quer, essa que é a grande verdade. Então, a partir disso, pessoal, a partir dessas pessoas indo morar nos morros, né, indo morar nessas suas favelas, né, que era esse local onde eles denominaram por causa dessa planta, surgiu a ocupação dos morros no Rio de Janeiro, e a partir desse ponto, a galera que não tinha para onde morar, né, eles acabaram indo morar nos morros, porque era o local onde ninguém morava. E justamente com a questão da Guerra de Canudos, pessoal, veio mais um agravante nessa situação. Veio a libertação dos escravos, que aconteceu anos depois, tá? E a libertação dos escravos no Brasil foi muito traumática, porque você não teve nenhum plano de realocação dos escravos, você não teve nenhum plano de tratamento, né, para os escravos, no sentido de dar capacitação, estudo, conhecimento. Você simplesmente libertou os escravos, falou, galera, vocês estão livres, beleza? Valeu, obrigado, partiu liberdade, né? A liberdade cantou. Mas e aí, né? O que aconteceu com os escravos? Que tipo de tratamento eles tiveram? Nenhum. E para onde, e nessa época, onde estavam a maior parte dos escravos? No Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Então, para onde sobrou para os escravos irem, pessoal? Para os morros, né? Para os morros. Eles foram para os morros, que era aonde eles tinham a opção de estar morando. E aí você vai aumentando a favelização, você vai levando as pessoas a morar nessas áreas que eram áreas desabitadas, você vai levando gente para lá. Então veja, né, que esse processo que a gente chama de favelização, ele é uma questão histórica no Brasil, né? E até hoje ele existe. E as pessoas continuam a morar em favelas porque não tem aonde morar, uma moradia de qualidade próximo ao centro ou em bairros que foram aí feitos para moradia realmente, né? E isso é uma característica até os dias de hoje da nossa urbanização. Então veja que um processo que hoje acontece no Brasil,
teve aí o seu início, né, em anos e anos passados, e a partir, né, da falta da moradia, foi onde a galera acabou indo para os morros, dando início ao processo de favelização no Brasil. Mas, por incrível que pareça, pessoal, eram, entre aspas, tá, soldados que foram morar em áreas aí onde ninguém morava e acabaram dando início às favelas, tá? Então, fica aqui o meu retrospecto histórico com vocês, para vocês entenderem da onde que surgiram as favelas no Brasil. O Diogo falou aqui, não pagaram por quê? Eles queriam muito. Na verdade, Diogo, o Brasil estava passando por problemas econômicos nessa época, tá? A gente estava com a nossa economia bem abalada, tá? Porque era aquele finalzinho do ciclo do ouro e a gente não tinha ainda encontrado um outro ciclo que desse muito dinheiro. O café estava começando a pegar no Brasil. E aí acabou se gerando um grande gasto com a Guerra de Canudos, né? O governo gastou muito dinheiro para conseguir dominar Canudos e a consequência disso foi ter que pagar altos salários, né? Para esses oficiais do exército. É como eu falei, o nosso exército, ele não era um exército profissional, né? Que nem os dias de hoje. E quando eu digo profissional, é no sentido de realmente você ter ali como eu falo, oh meu Deus, um processo aonde você tem ali, quer dizer assim, que eles são funcionários públicos, né? Então eles recebem salário, tratamento, estudo, né? Dessa época do Brasil, a gente tinha ali um exército que estava se profissionalizando, né? A maior parte do exército não era profissional. É como eu falei, era mais assim, como se fossem mercenários, né? E coisas do tipo. O que você perguntou aqui também, Diogo? A Guerra de Canudos, cara, ela foi no final do século XIX. Foi ali em 1896, né? Foi ali onde a gente teve a Guerra de Canudos. Ela, conforme eu falei, né? Ela teve ali o seu líder, né? Que foi o Antônio Conselheiro, né? Que foi um cara aí que fez um lance muito diferente no Brasil. Ele fez a cidade de Canudos. Eu acho que vocês vão ter uma aula sobre Canudos ainda. É muito interessante a aula de Canudos, é muito legal. E a cidade de Canudos estava na Bahia, né? Foi no sertão baiano aí que Antônio Conselheiro. Sim, já foi depois da República, né? Não era mais Brasil Império. A gente estava começando a se consolidar como república, né? Foi ali no comecinho do Brasil República, chamada República Velha ou República da Espada, né? Que começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Então você teve ali esses dois momentos acontecendo juntos. A libertação dos escravos, a Guerra de Canudos, e tudo isso foi levando as pessoas a viverem nessas áreas mais afastadas do centro, né? No caso, a maioria no Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil, e aí se desenvolveu o processo de favelização. É meio estranho, então, essa questão do exército, tipo... Então, é como eu falei, a gente tinha, o exército brasileiro, ele tinha o alto comando dele como sendo posso falar, o alto comando, ele era bem remunerado, né? Mas é que assim, ó, a Guerra de Canudos, ela aconteceu em 3 fases, tá? Não vou dar muitos spoilers, assim, porque tem uma aula só para isso e não é comigo, no caso, né? Ela aconteceu em 3 fases. Então, como Canudos conseguiu resistir às investidas do exército, foi preciso gastar muito dinheiro e recrutar muita gente às pressas para conseguir ganhar e detonar com Canudos, né? Então, o exército brasileiro sozinho, vamos assim dizer, ele não deu conta de vencer Canudos no primeiro momento. Tanto é que foi preciso fazer 3 investidas militares para que Canudos caísse e eles realmente conseguissem conquistar aquela região. Era um exército totalmente diferente do que a gente tem hoje, que é o que a gente chama de exército profissional, né? E aí precisou-se contratar muita gente para que desse conta, inclusive pessoas que não estavam realmente ligadas à Guarda Nacional, que eram parte integrante do Exército Brasileiro, e são essas pessoas que deveriam receber os seus pagamentos ao final do conflito. E acabaram não recebendo, né? Não recebendo.
além dos outros soldados que participaram, que, conforme eu falei, não era esse exército profissional que recebia salários mensais, que é funcionário público, era uma outra pegada. E a partir disso é onde eles vão aí esperar para receber os pagamentos pela vitória da guerra, né? Afinal de contas, eles venceram a guerra contra Canudos e não tendo aonde viver, eles foram morar nessas áreas de morro, dando origem ao processo de favelização, beleza? Bom, pessoal, passei da minha hora, estava aqui entretido com a explicação para vocês, né? Estava aí falando um pouquinho mais sobre isso. Vou fechando por aqui a minha explicação, beleza?